Bem-vindos mais um Cá Entre Nós, que hoje tá incrível. Que eu amo trazer pessoas, amo trazer histórias inspiradoras, mas é muito especial quando eu trago para vocês alguém que eu já conheço, alguém que eu já sei quem é, conheço um pouco da trajetória. Eu fico sempre com a impressão de que a gente consegue aprofundar ainda mais e trazer assim, sabe, a cereja do bolo para vocês? É assim que eu tô me sentindo nesse Cá Entre Nós. Ó, se conseguir filmar, tô arrepiada. Sabe por quê? Demorou pra gente conseguir esse encontro. Não foi fácil e eu acho que tem a ver com o momento, tinha que ser agora, né? Tô com duas mulheres empreendedoras que eu considero que são duas meninas, mas meninas na jovialidade, na maturidade, são mulheres, são empreendedoras, trabalham na moda fitness, no mundo fitness. E olha, gravem esse nome, porque o trabalho delas, a moda delas, a roupa delas, o produto delas, o atendimento delas é de muita qualidade. E eu tenho assim certeza que a gente vai ouvir cada vez mais falar da Mabs e das Mabsettes. Mas não são elas, calma, eu vou apresentá-las. Eu tô com a Júlia, a Ju e a Manu. Sejam bem-vindas ao Cá Entre Nós. Não é uma delícia? Nem você me deixou emocionada. É gostoso, é gostoso. Aconchegante. É aconchegante. Eu acho que dividir a história da gente, né, contar onde a gente tá, de onde a gente veio e para onde a gente tá indo, eu sempre gosto de falar que as pessoas não têm noção do potencial transformador que as histórias têm. E às vezes a gente acha que só pode contar a história de sucesso. E eu acho que nos aprendizados, tem tanto aprendizado, que se a gente tivesse a coragem de compartilhar tudo isso, a gente poderia ajudar ainda mais pessoas. Sejam bem-vindas ao programa. Vai ser para mim muito gostoso fazer essa trajetória junto com vocês. Queria que vocês começassem contando quando vocês decidiram que a carreira no empreendedorismo não ia ser solo, que ia ser uma sociedade. Manuel. Eu vou começar falando. Então começa, Manu. Para contextualizar um pouquinho, eu comecei sozinha, estava lá nos perrengues mesmo. A Mabs iniciou em 2021. Em novembro de 2021, eu realmente comecei. Mas há um tempo atrás, um ano e meio, eu já vinha pesquisando para ver o que realmente eu queria empreender. E aí eu vi uma dificuldade ali no meio fitness, porque eu fazia crossfit e não achava roupas boas para treinar. Assim, roupa de qualidade, roupa bonita. E aí eu falei, eu vou pro meio fitness. Só que aí passou um tempinho, eu já tinha começado, estava ali no perrengue, só que eu não entendia muito, principalmente sobre site, muita coisa ali da tecnologia mesmo que me faltava, assim. Aí eu peguei e falei: "Não, eu preciso de alguém". E eu já conhecia a Júlia. Eu trabalhei com a Júlia um tempinho atrás, antes, 2020 que a gente trabalhou junto? 2021 a gente trabalhou junto. 2021 mesmo, né? Uhum. Foi logo depois que eu comecei a Mabs. E aí a gente virou cunhada ainda por cima, a gente virou amiga. E aí foi indo a nossa relação, então eu sempre soube da competência dela, sempre uma pessoa muito, muito, muito competente, você sabe disso. Conheço. Nível de exigência elevadíssimo, além de competente. Elevadíssimo, objetiva, então eu falei: "Eu preciso de alguém como a Júlia", e foi aí que eu chamei ela para ser minha sócia. No começo ela ficou pensando um pouquinho, mas não pensou muito também não, né, Foi porque é medo? corajosa. Foi medo? Não, o Caio estava com burnout. Era muito trabalho, e aí você falou: "Não vai caber mais isso". Exatamente, assim, eu nunca faço uma coisa só ao mesmo tempo. E aí a Manu inclusive o dia que ela me convidou, a gente estava jantando, era um domingo à noite, ela falou assim: "Ai, eu quero que você seja minha sócia". Eu achei que fosse uma piada, porque a primeira coisa que vem, assim, é a síndrome do impostor, né. Eu não tenho capacidade para isso. Imagina, né. E aí depois a gente sentou e conversou sério, aí eu dei uma pensada assim: "Meu Deus, vamos", né, porque eu gosto do desafio e eu acho que eu via na Manuela ali uma resistência, uma resiliência, e a gente tem uma sintonia tão
é difícil de explicar, porque sociedade é um casamento, né? E aí a gente pensa muito igual e a gente pensa muito diferente. Então a gente tem uma relação, não sei, é muito, muito boa e eu topei. E a gente entrou nesse barco e a gente tá nele até hoje. Pensar em 22, estamos falando de pandemia, né? Foi logo depois. A gente tá Sim, foi bem complexo pra gente, a gente teve que se desdobrar em várias, inovar bastante, mas foi muito bom pra gente. A gente deu passos muito importantes. A pandemia trouxe muito a cultura do wellness, né, do bem-estar, de olhar para a saúde, do confortável, né, e a gente tá entrando agora numa era do athleisure, né, a roupa fitness que compõe um look social, Eu ia falar disso. que a gente tá vivendo isso, só que eu acho que o mais desafiador não foi nem a questão da pandemia, o desafiador foi a Manuela pesquisou roupas para revender, não encontrou nada do que ela queria e ela decidiu fazer a Confeccionar. estrutura desde o zero. Então hoje a estrutura da Mabs é toda nossa. Então, assim, por exemplo, a Manu é engenheira de produção, ela faz uns cálculos de rendimento de tecido Que você jamais conseguiria fazer. totalmente Fora da sua. Ela não quer nem que eu explico, às vezes eu Não. falo assim: deixa de Não quero aprender. Eu já falei essa frase. Eu não quero saber. né. Em contrapartida, a gente acabou de trocar de plataforma de e-commerce e eu bati um recorde de subir um site novo em 2 dias. Sua E praia. Eu não sei nem como entra na plataforma. E toda a estrutura do site tá comigo, assim, então a gente tá ralando muito, mas a Uhum. gente tá muito feliz. Que gostoso. Muito feliz. Pensando em momento atual, né? Uma marca jovem, Uma marca jovem. né? É uma marca que está se colocando, então tem que pensar em distribuição, em divulgação. Que caminho, né? Por onde que vocês começaram e onde vocês estão hoje? Porque são muitos desafios para uma empresa, seja ela pequena, média ou grande. Em que vocês estão mais dedicadas hoje? A gente é dividida nesse sentido, né, Cá. Pensando no começo, assim, a Mavis nasceu num box de crossfit, que a Manu era do crossfit, então a gente vinha muito nessa pegada, do duro, a gente treina, sabe. Não vinha muito com a pegada de usar roupas casuais. No dia a dia. Até eu tentava inserir um pouco ali, mas não era forte, assim, igual a gente tá hoje. E Uhum. assim, a gente começou com nada, né, eu comecei assim, sem dinheiro, comecei com R$1000. Era apenas o que eu tinha, e eu quis confeccionar. E a confecção é muito complexa, assim, é uma infinidade, hoje eu acho que eu sei lá, 10%. Eu Quando consegui melhorar. Quando vocês falam da confecção, né, desse desejo de vocês acompanharem qualidade, escolha do começo ao fim, de ponta a ponta. Sim. Eu fico imaginando que no negócio de vocês não deve ser tão diferente do meu. Uma das dificuldades que a gente tem hoje se chama mão de obra. Nossa, nem fala. E aí eu fico imaginando quem faz roupas, costureira. Como será que está o universo de conseguir contratar uma costureira, uma equipe de costureiros para poder atender? Porque quando a costureira trabalha para ela, ela faz do jeito que ela quer, Uhum. né? E aí fico imaginando que no caso de vocês não é do jeito que ela quer, é no padrão de qualidade que a Mabs definiu, né? Fala um pouquinho disso, assim. Complexo. Hoje mesmo a gente conversou um pouco sobre essa questão, porque achar costureira é muito difícil. Hoje a gente trabalha com 3 pessoas, mas uma é a principal. Uhum. E a gente acaba dependendo muito dela. Então, se ela tem um compromisso na vida pessoal dela, isso influencia muito. Na produção. É, porque ela não é uma pessoa contratada nossa, né? Ela é Uhum. uma pessoa terceirizada. Perfeito. Então, assim, ela trabalha só pra gente, pra mais uma empresa, mas mesmo assim a gente não pode exigir horas de trabalho nem nada disso. Então, assim, é bem complexo. Hoje a gente passou por uma dificuldade desse tipo, e aí você tem que remanejar tudo, você tem que estruturar tudo, e a mão de obra de costureira hoje tá bem escassa. Ninguém mais quer trabalhar como costureira. Não. E assim, a estrutura da produção, a costureira, ela é o ponto final, né, então a gente tem um modelista que faz o desenho técnico. Ah lá, não conheço. Tem uma pessoa que faz o desenho técnico, aí vem uma costureira que o universo das confecções chama de piloteira.
que faz uma peça piloto e a gente testa para ver a viabilidade dessa peça. Então a gente já tem a história, por exemplo, do short Rafa, que a gente fez 8 peças pilotos até o short ficar extremamente perfeito. Foram meses, então E aí, gente, eu fico curiosa, vocês já viram que eu até corto elas. Piloto significa que vocês usam? a gente testa, a gente usa, a gente experimenta, a gente dá para outras pessoas experimentarem, para ver se vai enrolar, se vai apertar, qual que vai ser a usabilidade, o conforto, né. Então beleza, aí o piloto deu certo, aí a gente compra o tecido chega, vai para uma pessoa que corta o tecido, a costureira não corta o tecido. Gente, que Não. lindo! Não. Tem uma pessoa que corta, depois que as peças estão cortadas, vai para uma outra pessoa que faz o silk, né, que é a nossa estampa. Então depois que chega do silk, a gente organiza tudo, aí que vai para as costureiras, aí que a gente distribui entre elas. Então é um caminho longo, né, você pensa assim, principalmente hoje, o mercado da moda que, né, vai muito no modelo de fast fashion, todo mês eu preciso ter uma novidade para poder circular, muito também por conta das tendências de consumo que o TikTok coloca na nossa vida, a gen Haja fôlego. a gente faz mágica. Tem gente que fala assim: "Mas não dá pra fazer Um dedinho? pra mim, um só, um dedinho mais comprido?" Não. Não é É, porque a gente não quer, porque o processo é muito longo, mas as pessoas não imaginam o quão longo é e o quão demorado é pra fazer um short, igual a Ju estava falando. Foram meses, 8 peças piloto. a gente tá desenvolvendo um macacão novo, já tem o quê? 3 3 3, 4 meses, 3, meses, eu 4 meses que a acho. gente tá desenvolvendo um novo macacão. E aonde tá a paixão? Porque é um trampo danado, já vi. Caraca. Assim como no meu negócio, no negócio de vocês, porque trabalhar é isso. Eu brinco que não tem jeito, a gente tem que escolher o esforço que a gente vai fazer. Onde tá a paixão? No propósito que a gente vende. A gente hoje inclusive na semana passada, eu estava gravando uma story agradecendo as nossas clientes que a gente construiu uma comunidade, né. As nossas Mabsettes entenderam que a Mabs ela é muito mais do que uma marca de roupas, a gente tem uma rede ali de apoio, a gente tem um clube no WhatsApp que a gente conversa, que as meninas mostram a roupa que elas estão indo treinar ou que elas estão indo trabalhar, o que que elas estão fazendo. E aí, a Mabs virou um sinônimo de falar de saúde, de bem-estar, de saúde mental, de espiritual, então eu acho que o nosso tesão tá nisso, sabe, de fazer parte da vida das pessoas, mas por um viés muito legal, é muito mais do que eu te vender um top. É eu saber que esse top vai fazer a diferença na sua vida de alguma forma. Parece muito clichê falar isso, mas é muito gratificante quando você recebe um feedback de uma pessoa que fala assim: "Eu me sinto muito bonita, eu me sinto muito confortável, melhorou a minha autoestima, agora eu tenho coragem de treinar, eu me inspiro em vocês". Uma cliente esses dias falou assim: "Ah, eu printei uma roupa que a Manu usou e guardei para ter um momento para eu usar igual", né, a Uhum. gente Sim. ter essa referência. Isso é muito legal. E eu tenho um irmãozinho de 5 anos, e uma amiga da minha madrasta chegou na casa deles lá, e ela estava de roupa de ginástica, meu pai me contou isso domingo. Aí ele falou assim pra ela: "Você não tá de Mabs?" Aí ela falou assim: "Quê?" O que que é Mabs? A roupa da minha irmã, você precisa conhecer, a roupa da minha irmã é muito legal. Elas fazem live, elas falam de mulheres bonitas, de mulheres que se cuidam, Sim. sabe. Então Então ele assim, ele já entendeu o conceito. ele entendeu o conceito, e isso pra gente não tem A preço. gente nunca quis ser só uma marca de roupa fitness, e a gente nunca vai ser. Ia te perguntar isso agora, Manu, a Júlia, né, trouxe bastante onde tá a paixão. A sua tá no mesmo lugar? No mesmo lugar. E por isso que a gente dá tão certo. Muitas pessoas falam assim: "Ah, porque ter sociedade, ter sócio". Quando eu até inclusive é legal falar isso, quando eu falei que eu ia ter uma sócia, eu estava começando ali, mas já estava caminhando. E aí me criticaram até. Pra quê? "Pra quê? Você vai arrumar sócia, dor de cabeça, dá briga". E eu sempre acreditei.
no propósito de 2 pessoas de crescer muito mais rápido. Então isso é uma coisa que a gente sempre esteve muito ligada, e foi onde fluiu, porque o nosso propósito de não ser só uma marca de roupa fitness sempre foi muito forte, e sempre vai ser, isso aí a gente nunca vai mudar. E vocês estão falando do não ser, né, só uma marca de roupa fitness, tô entendendo que isso é muito maior do que simplesmente também usar a roupa no casual. Júlia, você trouxe o conceito, como chama essa moda de hoje? Athleisure. Ai, que chique, eu não conhecia, gente. Mas eu tenho visto no cotidiano, assim como vocês, belamente vestida de Mabs, eu tenho visto as pessoas usando roupas, peças que se utilizam na academia, junto com uma outra peça do dia a dia, compondo looks belíssimos. Isso é novo? É, isso é uma tendência que começou ali pós-pandemia, né. As pessoas ficaram em casa, aí elas queriam ficar confortável, mas elas precisavam ficar bem arrumadas para aparecer daqui para cima, né, nos meets No- e zooms da vida. E aí começou-se também um universo de que eu preciso comprar o que eu preciso em um lugar só. Então, assim, entrou também uma questão de comodidade, de estar confortável, de eu cuidar da minha saúde, de uma forma que me dê praticidade. Então, eu levanto cedo e vou para academia e depois eu preciso ir para o trabalho, do trabalho eu vou almoçar em casa, pegar meu filho, levar ele na escola, depois eu tenho uma reunião. Eu não posso carregar várias Mala. malas, várias coisas. Um exemplo disso é o macaquinho que a gente está vestindo. Muitas e Nossa, muitas clientes vão trabalhar do jeito que a gente está, com o macaquinho, a calça, chegou na chega, academia, tira, tirou bota a Tira. é. calça e acabou, e treinou. Então, assim, tá pronto desde manhã até de noite, uma peça confortável, que não tem nenhum tipo de problema. A gente Maravilhoso. tá vivendo a soberania do macaquinho agora. É. Entendi. Primeiro porque ele é uma peça piloto, eu já entendi que vocês estão cuidando aí de um novo macaquinho. Esse é o Tem um outro que vai nascer já já, mas assim, porque as pessoas amaram. Que Esse daqui legal. é o curto, né, então ele Ele é é curto. mais curtinho. Ia perguntar isso, assim, quem é o campeão de vendas? E com certeza, o que ela O preto? Por que será que preto marca menos? Eu já ia pensar aqui, preto marca menos. Será que é isso? O básico que funciona, o básico Sei. bem feito, são as peças pretas, porque aí depois do macaquinho preto, a outra peça mais vendida é o top preto e a calça preta. Aí depois a gente também entendeu, claro que a gente faz muito estudo dos produtos que são vendidos. Eu aprendi muito com você de eu preciso saber todos os números, todos os dados Precisa. da minha empresa, então a gente tem esse conhecimento, e a gente entendeu que as nossas clientes elas são um pouco mais do escuro. Então o que que a gente faz? Obviamente, no mundo da moda a gente tem sazonalidades, a gente tem as estações do ano que vão levando a gente, comercialmente falando. Para algumas cores. Que Exatamente. tem a ver com eu já ouvi falar assim, ó, eu não entendo muito disso. A cartela do ano é essa, o Pantone do ano, e aí solta umas cores. O que vai. Estão falando muito do marrom, a cor não sei o quê. Eu tenho visto isso. A gente tá surfando no marrom desde o ano passado. Ah! O É marrom é o verdade. novo preto. Inclusive, a gente lança uma coleção essa semana agora, que ela é toda uma paleta no marrom, porque também tem uma referência ali com os anos 90, que a gente vai trazer agora a nova vibe tiktoker do momento, que é a sensação de nostalgia, de saudosismo e etcétera. Todas as nossas coleções têm tema, tem Tem história. Eu ia perguntar isso A agora. gente não lança, essa é a cor Não tem- vermelha. Eu ia perguntar, o que que é lançar? Não tem Quem que ia fazer um lançamento? Porque a gente não imagina, eu não trabalho com isso, eu fico imaginando, ela foi lá, comprou o pano, a piloteira fez, que eu agora já sei o nome, que tem uma piloteira, né? Passou em todas as etapas, a costureira tá linda, pôs no corpo, vende. Não, querida, O não. que vende são as histórias, Os na verdade, conceitos, né? O que eu estava falando, que a gente entendeu que as nossas clientes gostam mais de Do peças escuro. escuras, né, então a gente vai flutuando entre o escuro, contrabalanceando com cores claras, porque a gente tem uma preocupação de que todas as coleções combinam entre si, de uma maneira ou de outra. Então a gente cria uma história em cima disso. Então a gente trouxe agora uma campanha de Dia da Mulher, que a gente não queria falar só de mulheres que treinam. A gente queria trazer histórias reais, inspiradoras. E aí o que que a gente fez? A gente convidou 3 mulheres que têm histórias de vida
maravilhosas, Impactante. impactantes. A gente fez 3 filmes com essas mulheres e eu puxei lá no meu RP as 10 clientes que mais compram. Então a gente fez um presente para essas pessoas, as meninas que gravaram, as meninas mulheres, e essas outras clientes, e elas ganharam uma joia, que eu fiz uma parceria com uma outra marca, e a gente deu um top e a gente deu uma carta para que ela escrevesse uma carta para ela, pensando na mulher que ela foi, na mulher que ela é e como ela se espelha para o futuro. Por que que a gente fez isso? Porque eu estou fazendo um link na minha coleção que sai quarta-feira, que é dos anos 90, pra gente, e aí a gente vai começar a contar histórias de quem a gente era e quem a gente projeta no futuro, de quem a gente quer ser hoje. Então, as coisas vão se intercalando, tudo vai, criando histórias, e aí as pessoas vão se identificando. Ó, essa Júlia eu conheço. Essa Júlia que traz essas conexões, que traz esse marketing mais profundo, elaborado, um marketing que traz experiências, que promove sensações. Essa Júlia eu conheço. A Manu tem isso também? Com certeza. Vai junto. Quando a gente começou, eu falava muito sobre isso, porque tudo pra mim tem que fazer sentido. Uhum. Eu nunca vou fazer uma coisa que não faça sentido com o que eu acredito, principalmente. Então é muito do que a gente traz nessas coleções, nesses lançamentos. E essa campanha que a gente fez foi uma coisa, assim, extraordinária. Tantos depoimentos que a gente recebeu de pessoas que se conectaram, que se identificaram com a gente, e a gente quer trazer cada vez mais essa identificação com as outras pessoas. Júlia, a sua carreira no marketing, eu já sei a resposta, mas quero perguntar. Sua carreira no marketing terminou? Não, de jeito nenhum. Imagina, eu vivo isso na Mags, né. Hoje eu estava escrevendo um texto para o LinkedIn, aí eu fui fazer a conta, né, eu trabalho com marketing desde 2012. Aí eu falei: "Gente, faz muito tempo, né". E aí agora, eh, ter uma empresa é uma coisa que ninguém te ensina na faculdade, né, então eu Não, tô fazendo uma pós-graduação de administração. nem tem nos livros, viu? Os Não. erros, os acertos, não tem. Mas aí eu falei: "Não, eu vou fazer uma pós de administração e gestão do varejo", então para aprender outras coisas, mas sair do marketing de jeito nenhum. Até mesmo porque a gente tem ideias muito mirabolantes, e é uma coisa que a gente brinca às vezes, né, eu tenho uma ideia mirabolante e ela nunca me barra. E aí ela tem uma ideia mais mirabolante e eu também nunca barro ela. Que a gente às vezes a gente olha uma para outra e fala assim: "A gente deveria se falar não", Mas a gente não fala. mas a gente não Ela fala. inventa umas coisas, às vezes, falo: Do "Não, nada. vamos". De onde vem, pensando em, eu acho que a criatividade para o empreendedorismo, para o empreendedor, para a empreendedora, essa mente ativa, viva, né, que pensa no negócio, nas conexões, em como uma coisa se conecta com a outra, como eu conto essa história de um jeito mais atrativo, uma história de verdade, mas tornando a história ainda maior. Então, eu acho que tudo isso são características super importantes para o empreendedor. Só que o dia a dia, o contexto, né, a falta do colaborador ou tudo isso muitas vezes pode fazer, não é que faz, mas pode fazer com que o empreendedor ele ofusque esse lado criativo, né? E às vezes até o excesso de trabalho. Tem tanta coisa para fazer, eu já ouvi isso muitas vezes. Tem tanta coisa para fazer que não dá tempo de pensar, né? O que que vocês usam, né, de estratégia para ir dando voz, vez, lugar, para que a mente de vocês continue fértil desse jeito? Isso serve, lógico, de dica para nós que não somos boba nem nada, também queremos aprender com vocês. Cá, tem um livro que chama Roube como uma Artista. Hobby, Roube como uma não Artista. conheço. É um livro baratinho que vende na Amazon, eu li ele em um dia, porque ele é um livro muito, muito levezinho, que é justamente para estimular a criatividade. E ele vai te falando que, tudo que você vai criar, alguém criou antes. Hum. Aquilo já veio de algum lugar. Então vem de muitas vivências, né, vem de uma dor. Por exemplo, a Mavs é uma dor da Manuela, né, é a solução de um problema, ou é inspiração em uma música, em um filme, em uma viagem, em uma série, em um livro. Então manter a nossa mente oxigenada para o lazer, para o nosso bem-estar, é o combustível que faz a gente continuar vivendo.
né. Então, às vezes, é o que a gente pensa, que a gente tem os nossos guilty pleasures, né, aquilo que não é erudito. "Ah, eu vou assistir uma Emily em Paris, eu vou ver Tive várias ideias. eu vou ver um tutorial de maquiagem, eu vou escutar uma música da Luísa Sonza, eu vou consumir cultura pop, cultura de massa". Isso do que as pessoas estão vivenciando no sentido de emoção, que dá esse gás pra gente ter ideias, né. E isso está totalmente conectado com o propósito da Mabs também, né. Sim. Que coisa, porque usufruir desses momentos, eu imagino que deve ser mesmo combustível, porque esse deve ser isso é o que vocês vendem, né, vender no sentido de o quanto é importante esses momentos para a carreira do empreendedor, para a mãe, para a esposa, né, o quanto é importante tudo isso. E aí vocês vivendo isso, acho que ainda traz mais sentido para tudo que vocês fazem. E você, Manu, onde você busca, onde é a tua fonte? De que águas você bebe? Eu acho um pouco, né, do que a Júlia falou, um pouco não, bastante, mas eu acho que também a gente tem que sempre olhar para o que ninguém está olhando. Então, por exemplo, alguém que está assistindo esse podcast, as pessoas não têm que olhar só para o que a gente está falando, o que a gente está aqui, o nosso conteúdo, e sim o jeito que a gente está se comportando, o jeito que a gente está se vestindo, o jeito que a gente está sentada, a nossa postura, o nosso olhar. Eu acho que quando a gente olha para o que as pessoas não estão olhando, eu acho que a gente ganha muito ali. Então eu acho que isso é uma coisa muito um ouro, assim, de verdade. É onde eu me apego bastante. Então, quando eu ouço o podcast, eu tento ter criatividade ali. Quando eu vejo o filme, que nem a Ju tá falando da série Emily em Paris, que é uma série super bobinha, mas se você olhar, tem um conteúdo ali e dá para gerar muita coisa com aquilo. Então, gente, é uma dica aí, olhe para o que ninguém tá olhando. Você Isso é vai sair legal. na frente. Eu gosto de dizer, eu sempre falo até que o programa, né, o Cá Entre Nós, ele só faz sentido para quem vê com a alma, só para quem olha para o que ninguém tá olhando. Porque em geral, primeiro que as pessoas não valorizam as próprias histórias, as próprias conquistas, os próprios feitos, é super difícil. Você a maioria das vezes que a gente entra em contato e fala: "Vem para o Cá Entre Nós", eu vou falar do quê? Né, a maioria das pessoas, elas não conseguem ver. Mas eu não tô no meu melhor momento. Não, não se trata disso, né, vamos compartilhar até aqui, né. E então eu considero, assim, que o Cá Entre Nós tem sentido para as pessoas que gostam mesmo de ver com a alma, porque são histórias normais, Uhum. mas histórias normais para quem gosta de olhar para o que ninguém tá olhando, né. Eu gostei bastante dessa expressão, tô até pegando carona aí com você, Manu, pro programa. Pensando em futuro, né, projetando a Mabs um pouco mais para frente, para onde vocês estão indo? Sonho a gente tem 1 milhão, né. Se a gente for parar pra pensar, a gente pensa grande, hein. Ai, que Nossa, e a gostoso! Júlia tem de parecer também a pensar grande, a gente não aceita pouco. Então isso é uma coisa que às vezes ajuda e às vezes atrapalha, porque aí faz um link com o que você disse, né: "Ah, o que que eu vou falar?", de não se valorizar por causa da comparação. Uhum. Então muitas vezes, por sonhar muito grande, a gente se compara com pessoas que estão Já chegaram lá há muito tempo. mas que passaram pelo que a gente passou. Então, às vezes, a gente tem que colocar o nosso pé no chão e reconhecer de onde a gente veio, que era do meu quarto com uma estantezinha que era desse tamanho com 2 prateleiras. Então a gente saiu disso e olha onde a gente já tá. Aí pensando agora no futuro pode falar você agora. A gente tem muitos projetos de, trabalhar novos produtos. Trabalhar infoprodutos, né, de solidificar mais essa comunidade que a gente tem. Então, como que a gente pode contribuir para a vida das pessoas? No sentido de ter uma plataforma de bem-estar, e a gente Nossa, Que sempre delícia! pensa tipo assim, eu sempre brinco com a Manu: "Nossa, a gente vai abrir uma loja em Nova York", umas coisas assim, sabe. A gente quer expandir, sabe, levar para fora tudo que a gente propõe, porque a gente coloca muito garra no nosso trabalho. E uma coisa que a gente falou essa semana, a gente faz muito com muito pouco. ai nossa, isso a gente Muito com falou muito esses pouco. dias a gente tá falando muito disso, Porque assim, muito. eu até dei unfollow em uns, perfis de empreendedores, porque
rola muito uma história de faça 50 milhões com 50 reais. E aí, às vezes, a gente se olha e fala assim, Como? Eu não vou conseguir, eu não fiz. Não, tá de sacanagem, né? histórias que assim, eu comecei com R$ 800 e agora eu Hoje eu- faturo E 5 hoje eu tenho milhões. 7 empresas. Não é assim, E gente. assim, Aumenta a ansiedade, né? Sim, demais. e aumenta a sensação de fracasso, onde não existe fracasso. Isso. Então, a gente também tem muita vontade, a gente tinha até começado um Instagram que chama Daily de Empreendedoras, de falar para as pessoas que não é bem assim, sabe? De contar para as pessoas as histórias de fracasso pelas quais a gente já passou, porque a gente já tomou várias decisões erradas, né? A gente não acerta toda vez. Nenhum empreendedor assim. Nem toda coleção é um estouro Sucesso. e vende tudo. Às vezes encalha a peça, às vezes a gente toma uma decisão errada de oferta que traz Prejudica. prejuízo no nosso financeiro. Então, assim, a gente sente essa falta de pessoas mostrarem o que deu errado. Reais. E é real. E foi até essa questão da construção da campanha das mulheres, né? De mostrar histórias reais. Não de mulheres com filtros e super lindas e um corpo que a gente não vai alcançar. A gente Então, a nem gente- usa filtro por conta disso. Nunca usei. Falaram assim, recente, olha, vai tirar os filtros do Instagram. Eu falei, gente, vocês perdoam, como é que põe filtro? Eu não sei pôr, porque eu acho esquisito aparecer de um jeito que não sou, é estranho, assim, pra mim é esquisito. filtro. E se precisar gravar stories sem maquiagem, suada depois do treino, descabelada, a gente aparece do jeito que a gente é. Então, a gente quer contar essas histórias do que deu errado para estimular outras pessoas também a tentarem, porque às vezes as pessoas ficam presas no medo de fracassar e a gente fracassa também, né? Não é só sucesso, não é só alegria. Às vezes a gente reveza, eu choro de manhã, ela chora à tarde, a gente chora no mesmo horário, mas a gente tá tentando, né? Assim, é uma coisa que ninguém pode falar que a gente não tá tentando, a gente tá tentando muito. E eu, né, além do tentar que eu vejo, né, eu acompanho os stories de vocês, não com a frequência que eu gostaria, mas eu vejo sempre, vejo fotos belíssimas. Tem uma de vocês com uma paleta, eu sou apaixonado por cores, eu amo colorido. Tudo pra mim podia ser colorido. Tudo, me chama muita atenção colorido. Tem uma foto de vocês com parece aquelas coisas de cor assim, escolhendo cores. Me parecia não sei se é o mostruário da nova A cartela de cores, assim, do nosso fornecedor de tecido. tem coisas belíssimas, né? Eu acompanho e além do esforço de vocês, para quem assiste também fica os avanços de vocês, né? É nítido o quanto vocês estão do jeito de vocês, no tempo de vocês, na velocidade de vocês, com os recursos de vocês, construindo a história de vocês, né? Eu acho que é assim, né? A gente tem, né? A Júlia conhece, a gente tem uma empresa. Você acha que eu acerto em cada produto que eu trago para o e-commerce? Não. Agora nós estamos com o Full. Full você paga o espaço. Muitos produtos que eu mandei para o Full deram prejuízo, que eu tive que trazer de volta, ainda pagar o que eu não vendi, trazer de volta, mas não tem outro jeito para mim se eu não enviar o produto e testar se ele vai vender ou não. Não tem outro jeito, né? E aí a gente manda e põe um xizinho, né? Aí a gente fala, não vamos mandar nunca mais. Eu falo, não, nós só não vamos mandar enquanto a gente está testando esses outros. Depois a gente manda esse de novo. Mas você é louca? Já não viu que... Não, pode ter sido naquele momento, né? Então a gente é um constante recomeçar e tudo mais. Falando de orgulho, né? Se a gente finalizasse essa história agora, amanhã não tem mais Mabs, não tem coleção, não tem cores, não tem mais cliente, acabou. Acabou a brincadeira. Ó, até fez uma cara de embarque. Eu arrepiei. Não acabou. Qual é o maior orgulho de vocês até aqui? A Manuela é meu maior orgulho. Ai, amei! Eu acho que... Não pode olhar. eu vou chorar. Eu acho que dividir as experiências com uma pessoa Ter alguém, né? faz toda a diferença. E que tem uma sintonia muito próxima e que tem um relacionamento muito legal com Deus, porque isso pra gente é importante. E que tem uma família que é igual à minha família e que eu me considero da família, sabe? Eu acho que ela é meu maior orgulho. Que eu falo. Agora você fala que o seu é a Júlia e pronto, tô brincando. Eu acho que é a sabedoria. Não, mas Ela vai. faz todo sentido. É a sabedoria que nós construímos juntas.
Porque o tanto que a gente aprendeu uma com a outra é algo, assim, surreal. Então a gente trouxe um equilíbrio para a vida uma da outra. Por exemplo, ela é muito objetiva, e eu já dou 1.000.000 de voltas, e eu já quero contar tudo, aí eu falo dos mínimos detalhes. Ela já não, isso é isso e ponto, acabou. E a gente trouxe o equilíbrio. Hoje eu já consigo ser mais objetiva, ela consegue ter um pouco mais, não ser tão, né? Mais de paciência. É, que eu tinha paciência demais, coisa que aí às vezes ficava sendo boba das pessoas, né. Entendi, tem um limite, e aí a Júlia vem e traz o limite mais perto. Isso, a Júlia, a gente trouxe um equilíbrio pra vida das 2, então eu acho que o maior orgulho realmente, faz todo sentido o que a Ju falou, mas é a sabedoria que uma trouxe pra outra, porque isso a gente vai levar para o resto da vida, e é uma coisa que a minha avó sempre falou pra mim, que é sobre a sabedoria, que a gente ninguém tira da gente, né, o que a gente sabe ninguém tira. Então se hoje acabar tudo, eu sei reconstruir tudo do zero, porque eu sei como fazer. Então a sabedoria que a gente trouxe uma pra outra foi muito importante. Gente, sabe aquele programa que você não quer acabar? Eu tô assim, eu tô aqui, ó, só pensando em mais perguntas, porque assim, a verdade de vocês é muito bonita, né? Quando vocês contam a história de vocês, aparece uma verdade que é muito bonita de ver e de compartilhar. Pra gente fechar, eu queria que vocês deixassem um recado para jovens empreendedores que querem empreender em sociedade. Ó, não é qualquer jovem, é para os jovens que têm vontade de empreender em sociedade e tem aquele medo que rondou em algum momento a porta de vocês e que vocês conseguiram superar. E que dica, que recado, né, que mensagem vocês podem dizer para os jovens e para as jovens empreendedoras? Pode começar então? Pode. Eu acho que eu daria de dica para você conhecer a pessoa que você quer colocar, que é uma sociedade com essa pessoa, conheça muito bem ela, e você saiba por onde você está seguindo, qual o propósito daquela pessoa, principalmente. Eu acho que a índole vale muito mais do que o conhecimento que ela tem. Lógico que o conhecimento tem que juntar com o seu, né, um com o outro, mas eu acho que propósito e índole é muito mais importante do que aquela pessoa sabe ou deixa de saber, porque às vezes ela pode ir construindo ao longo do tempo. E principalmente ter muita empatia. Eu acho que a coisa mais importante numa sociedade é você ter empatia pela pessoa. E a empatia não é aquela coisa de: "Ah, o que eu faria?", ou eu me colocando no lugar do outro, mas sim com o olhar do outro e não com o seu. Eu não vou me colocar no lugar daquela pessoa com o meu olhar, porque eu venho de um lugar, tenho pensamento de um jeito, eu sou diferente daquela pessoa. Então eu tenho que me colocar no lugar dela através do olhar dela, do jeito dela. Porque acho que a coisa mais importante numa sociedade é ter empatia. Tem dias que a pessoa não vai estar bem, e tá tudo bem. E tem dias que você não vai estar bem, e tá tudo bem pra ela também. Então acho que isso é a coisa mais importante numa sociedade pra mim. E para você, Ju? 2 coisas que, a gente tem na nossa sociedade que faz muita diferença: respeito e diálogo. Então a gente não concorda em tudo, mas a gente respeita as nossas diferenças e a gente conversa absolutamente sobre tudo. Não fica A gente não tem aquele disse, não me disse, sabe, eu me estressei com ela e ao invés de eu resolver com você, eu resolvo com ela, né. Então assim, estabeleça limites claros de aonde você vai e até onde o próximo chega em você. Tenha acordos de lealdade um com o outro. Mentir não vai levar ninguém a lugar nenhum, então seja sempre leal e verdadeiro com o seu sócio. Sociedade funciona, né, mas precisa existir essa sintonia, e eu acho que a gente é sintonizar. É fina. Você começou falando alguma coisa no começo, eu ia até trazer esse adjetivo. É uma sintonia fina que vocês têm uma com a outra. Ai, quero mais! Né, vamos convidar vocês de novo, acho que tem muito assunto pra gente tratar, tem muito conteúdo, né, no que vocês trazem. Quero agradecer. O tempo, a verdade, a beleza, a profundidade, a amizade, né. Agradeço a vocês por abrilhantarem o programa Cá Entre Nós. Obrigada por terem aceito esse convite, por ter dado certo.
né? Oba! E sempre finalizo agradecendo vocês, que certamente vieram até o fim dessa entrevista e estão saindo assim com o coraçãozinho cheio, assim como o meu tá nesse momento, tá bom? Ó, aquele beijo da Cá pra vocês e eu já tô esperando vocês no próximo Cá Entre Nós.